Boa noite, meus irmãos, boa noite, Conceição, boa noite, Derlane, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de terça, a mais uma reunião doutrinária do nosso GAEFA. Luiz Leandro, seja bem-vindo, Selma, boa noite, Sônia, Edson, Patrícia, boa noite, Valdete, Helenice. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Luiz Miguel. Boa noite, Rosineide. Seja bem-vinda. Boa noite, Darcy, Cristina, Solange, Vanice, Marcelo. Sejam bem-vindos. José, Raquel, boa noite. Seu Macir, Ângela, boa noite. Ô, Cláudio, você tá aí? Que bom. Bom, um beijão em você, no Lu, no Toninho. Grande abraço. Giovana, boa noite. Pernambuco, meu irmão, seja bem-vindo. Eliana, Zeza, Lourdes, boa noite. Ângela, Marina, Sandra, minha irmã, boa noite. Vali, seja bem-vinda. Altino, Paulo, Silvana e a todos os irmãos que estão chegando aqui para mais uma live. Licélia, boa noite. Ricardo, boa noite, meu irmão. Fábio, Adilson, boa noite. Seu Flávio, Denise, Jurciana, boa noite. Andréia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Hoje é a live em que conversamos sobre algum tema do Evangelho, né? Fazemos algumas considerações, algumas reflexões, por volta de 45 minutos, 50 minutos, e depois vamos à nossa já costumeira vibração por todos os necessitados, e aí a vibração do passe e da fluidificação das águas. Então eu já convido todos a separar aí o seu copinho com água, separar ou a garrafinha com água, para que ao final sejam fluidificadas, tá? Deise, boa noite. Ângela, boa noite. Mazé, seja bem-vinda. E a todos os nossos irmãos chegando aí. Elaine, boa noite. Valdemir, Marluce, sejam bem-vindos. Janir. Franciele, boa noite, minha irmã. Grande abraço para vocês. Dirceia, seja bem-vinda. Nádia, boa noite. Luiz Henrique, Betânia. Alexandre, meu irmão, boa noite. 2 minutinhos para iniciar. Daqui a pouquinho a gente já inicia. E hoje com o assunto... eu costumo dizer que na vida de Jesus não tem assunto superficial ou inútil, né? Então muitas vezes a pessoa vê o tema da live e fala: o batismo de Jesus, o que isso interfere na minha vida, né? E aí hoje a gente vai ver o quanto é significativo, né? Ângela, boa noite. Lívia, minha irmã, seja bem-vinda. Mais um minutinho e a gente já inicia os trabalhos dessa noite. Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. Lembrando que todos os nomes que nós pensarmos durante as vibrações, e também se colocado aqui, se quiserem
nos comentários. No momento da vibração, todos receberão, tá? Vamos iniciar então às 8 horas com a nossa prece habitual, né? Mário, boa noite, seja bem-vindo. Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos daqui dessa live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o tema é o batismo de Jesus. E, como eu estava comentando antes, não há na vida de Jesus um só momento, uma só situação que possa ser considerada inútil ou irrelevante. Todos os momentos da vida de Jesus, e principalmente da sua vida pública, tiveram um significado. Quando abrimos o seu Evangelho, a grande maioria de nós ficamos na superfície dos acontecimentos. Mas quando nós nos detemos a estudar um pouco mais as letras do Evangelho, fazendo uma comparação entre as situações nos 4 evangelistas, estudando um pouco da cultura do povo hebreu em que viveu Jesus, conhecendo um pouquinho mais o conceito histórico da época, nós encontramos por trás dessas aparentes situações inúteis conhecimentos de grande proporção e de grande profundidade para a nossa vida agora, 2000 anos depois da sua mensagem. E um desses fatos é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus está inscrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos de 11 a 17. E baseia-se no seguinte fato bíblico. Narra esses versículos que Iocanaã, o nome hebraico para João, que foi chamado por Deus para pregar, batizava as pessoas que com o sincero desejo de renovação se arrependiam. E ele fazia isso às margens do rio Jordão. O batismo, portanto, era um ritual praticado por João e Iocanaã, que a partir dessa prática constante passou a ser chamado o Batista, ou seja, aquele que batiza. Então, o sobrenome de João não é o Batista, mas, como muito comumente à época, o sobrenome da pessoa era da sua cidade natal. No caso de João, João de Nazaré. Porque a família de João, a família de João, Zacarias e Isabel,
moravam na pequena cidade de Nazaré. E ao sair dali e descer para a Galiléia, para o Vale do Jordão, ele começou ali a batizar e profetizar que o reino dos céus estava próximo, que o Messias estava se aproximando, que era necessário que as pessoas se arrependessem dos pecados. E simbolicamente ele batizava com a água do Rio Jordão, simbolizando a renovação, a purificação da pessoa e a sua força em modificar-se. E naquela manhã não era diferente. Às margens do Jordão, Iocanaan, João, o Batista, cercado de vários seguidores, com os pés na água, falava àqueles sedentos da luz divina sobre as mensagens de Deus. Até que chega o momento do ato simbólico do batismo. E ele inicia batizando vários. Apenas um conceito rápido. Entre os seguidores de João, existiam 2 que se tornaram apóstolos de Jesus. João, que se tornaria o evangelista, e André. E ali, sempre que João batizava, ele dizia: eu batizo simbolicamente com a água do arrependimento. Mas aquele que virá após mim, o Messias esperado pelo povo de Israel, batizará com o fogo e o Espírito. E assim foram vários. Quando estava quase ao final dos batismos, se apresenta um homem, um estranho homem, não estranho pela sua aparência física, que era aparentemente comum, mas pela sua energia espiritual e pelo brilho do seu olhar. Era estranho para os outros, mas não para João, pois era o seu primo, Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E o espanto de João, quando Jesus adentra a margem do rio e diz suavemente ao primo: batize-me, João. E ele se espanta, não por saber que Jesus era o Messias, pois ele não sabia ainda naquele momento. Mas João conhecia intimamente Jesus. Eles tinham uma diferença de idade de 6 meses, um pouco mais, um pouco menos. Ele conviveu por toda a infância e adolescência com o primo. Conhecia Jesus. Sabia dos bons sentimentos de Jesus. Sabia que Jesus não era afeito à maldade, a pecados, como era comum de se dizer à época. Por isso o espanto. E daí ele dizer: Senhor, ou Jesus, tu me vens pedir o batismo? Eu que devo ser batizado por ti. Ou seja, ele, não obstante ser um missionário de Jesus, do próprio Cristo e de Deus, João o Batista ainda era cheio de pecados, cheio de dificuldades, um homem que tinha um temperamento muito firme, muito rígido. E daí ele coloca essa informação a Jesus como quem diz: Jesus, eu conheço você, você é manso, você é pacífico, você
Eu nunca te vi errar, nunca te vi pecar. Eu, no entanto, tenho cheio de defeitos. E Jesus diz assim a ele: é necessário, querido João, para que se cumpra a lei. Para se cumpra a lei. Que lei é essa? Talvez no momento nem João tenha entendido muito bem esse conceito. Mas em realidade, a lei que Jesus se referia era uma profecia que está no livro de Isaías, do Antigo Testamento. Um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus, que em um dos seus escritos, propriamente no capítulo 42, versículo 1, quando ele relata sobre o Messias, o enviado de Deus que vinha salvar a terra, ele diz: e o Messias será chamado Filho de Deus, a quem Deus colocará toda a sua complacência. Mas naquele momento, João não entendia muito bem isso e simplesmente o batizou. No instante do batismo, o Evangelho, as Bíblias de uma forma geral, usam a tradução que uma pomba desce sobre Jesus, o céu se abre e João ouve uma voz. Vamos parar por aqui por enquanto. Uma pomba desce sobre Jesus. A pomba, a partir daí, é uma representação da paz. Mas no original, em hebraico, a tradução original não é exatamente isso, né? Porque na nossa tradução está assim: o Espírito Santo desceu sobre Jesus numa pomba. E a tradução original é: e o Espírito de Deus desce sobre Jesus mansamente como uma pomba. Então a pomba é uma ideia, é uma representação da forma suave, da forma mansa, da forma serena com que a luz divina penetrou Jesus. E aí João ouve uma voz: eis aí o meu filho bem-amado, a quem pus toda a minha complacência. João era um grande estudioso das leis antigas. Afinal de contas, isso era um contexto cultural. Toda a criança judia, toda a criança hebraica, aos 3 anos de idade, sim, aos 3 anos de idade, começava o estudo da Torá, do Antigo Testamento. Então eles conheciam o Antigo Testamento de cor e salteado, principalmente as passagens que falavam do Messias. Quando ele ouve essa voz, que em realidade é uma manifestação espiritual, porque João era um espetacular médium, inclusive de efeitos físicos, ele ouve espiritualmente essa frase e faz imediatamente ele faz uma ligação à profecia de Isaías. Será chamado Filho de Deus, e a quem Deus colocará toda a sua complacência. Imediatamente João compreende que seu primo Jesus, que ele viu crescer a infância, adolescência, a juventude, era o Filho de Deus, o Messias esperado. E aí ele se ajoelha e diz: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias.
e em lágrimas diz: bem-aventurado é tu, porque és o Cordeiro de Deus. Por que ele usa essa expressão Cordeiro de Deus? Porque o profeta Isaías é um dos vários profetas que falaram do Messias. E a ideia majoritária, a ideia maior, a ideia que era comungada, que era advogada por, vamos colocar aí uma porcentagem aproximada, 90% do povo hebreu, era que o Messias seria um guerreiro, o Filho de Deus que desceria à terra, acabaria com o Império Romano e tomaria pela força e pela violência o poder e faria de Israel a nação maior entre todas as nações. No entanto, e isso alguns outros hebreus tinham uma outra definição dessas ideias, que era exatamente que o Messias não seria um guerreiro, mas seria um mensageiro da paz e da harmonia, e não falaria em guerra, falaria em amor. E que ele seria conhecido pelas pessoas como o Cordeiro de Deus, aquele que dá a vida em holocausto, em louvor a Deus. Mas essa era uma definição não muito aceita pelo povo. E João, o Batista, se utiliza exatamente dessa expressão. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, nós vemos aí que há um ligeiro problema de tradução. Porque, infelizmente, aí a gente pode comentar em uma outra live, os erros de tradução, os erros de interpretação e aquilo que foi, vamos colocar, moldado para que coubesse ou se adaptasse às conveniências humanas. Em realidade, todas as Bíblias que você for procurar, João fala: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, antes de batizar Jesus. Mas ele falou isso depois, quando ele teve a confirmação da profecia de Isaías. Mas por que ele colocou antes? Porque queriam essas pessoas colocar Jesus como representante divino na terra para todos, e que João tivesse imediatamente reconhecido ele como Messias, como se ele não fosse primo de Jesus. Mas enfim. Mas afinal de contas, João, por que Jesus foi batizado? Como eu disse, para que a gente possa entender isso, a gente tem que voltar um pouco primeiro, perguntando por que João batizava. E aí a gente vai entender um pouco melhor por que Jesus batizava. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa entender o que é batismo. O que é batismo? Batismo vem de uma palavra hebraica que significa imersão. Imergir, colocar embaixo da água. Por isso, o batismo é utilizado com a água. Tanto a imersão total, quando coloca a cabeça da pessoa embaixo da água, como colocar um pouco de água na cabeça da pessoa, simbolicamente definindo a imersão na água. Tá? Então é isso que significa batismo. Agora, o conceito de batismo, teologicamente, é de renovação, de purificação, de preparação para purificação. É esse o sentido. Então, quando João batizava, ele dizia: olha,
eu te batizo com a água do arrependimento. Ou seja, eu estou te batizando porque você mostra para mim que você se arrependeu dos erros que você cometeu. Porque ele não batizava qualquer um. Certa vez, isso está no Evangelho, alguns fariseus chegaram a ele e pediram para eles batizarem, e ele, que já era meio pavio curto, né, vamos ser sinceros, né, ele disse: ó raça de víboras, até quando Deus vai perdoá-los dos erros que cometem? Então não quis batizar. Por quê? Porque ele sabia que eles não se arrependiam. Eles queriam mostrar para o povo que eram bonzinhos. Então, o ato simbólico do batismo era apenas para aqueles que demonstrassem o arrependimento do passado, dos erros passados, e a vontade sincera de se esforçar por melhorar. Isso é o batismo. A purificação, o esforço de renovar-se. E aí está vinculado esse fato. Tá? É isso. Agora, onde João tirou essa ideia de batismo como renovação, como purificação? Uma vez que não existe nos textos sagrados da Bíblia fatos anteriores de batismo antes de João o Batista. Até porque a única referência ritualística que existia desse tipo de formato era a unção, o derramamento de óleo sobre a cabeça dos futuros reis de Israel, que eram feitas por profetas, como foi com o profeta Saul, como foi com o profeta, aliás, como o rei Saul, como o rei Davi, como o rei Salomão e tantos outros. Mas batismo nos moldes que era feito por João o Batista não havia. Então, da onde que ele tirou isso? E aí a gente vai voltar um pouco, sair um pouco da Palestina e ir para a cidade que era uma das cidades mais importantes do mundo depois de Atenas e de Roma, a Alexandria. Alexandria, à época, foi construída em homenagem a Alexandre o Grande conquistador do mundo, né? 5 séculos antes de Jesus, né? Ele tinha essa cidade, uma cidade para frente, uma cidade moderna para o seu tempo, e tinha vários templos de vários deuses, porque aqueles que viviam em Alexandria, não obstante viverem no Egito, Alexandria é no Egito, né? Mas era uma cidade com várias etnias, com várias culturas, pessoas de vários locais do mundo. Então tinha vários templos de vários deuses. E entre esses deuses tinha ali um templo de uma deusa pagã chamada Cotito. Cotito. Eu sei, é um nome estranho para um deus, né? Mas é assim. E essa deusa era a deusa que vinculava, na visão deles, o sagrado masculino com o sagrado feminino. Ou seja, na visão deles, essa deusa fazia a ligação do homem com Deus através do sexo. Então, o seu templo, a manifestação de culto a Deus, era o ato sexual, que era feita com as sacerdotisas da deusa Cotito. Então, como a Alexandria era uma cidade litorânea, às margens do mar Mediterrâneo, assim como a Palestina também o é, muitos navios vinham de várias cidades da Europa e passavam por ali. E muitos cultuavam a deusa Cotito, não por amor a Deus, mas por interesses sexuais. Como nós, hoje,
Nós, eu estou dizendo um contexto maior, gente, eu não estou falando de ninguém individualmente. Como nós, muitas vezes, estamos vinculados a uma religião por alguns outros interesses que não o sincero amor a Deus. E isso a gente vê constantemente na Igreja Católica, no templo evangélico, no templo budista, na própria doutrina espírita, enfim. Né? Então, diante disso, eles iam. Só que para adentrar o templo e ter a conjunção carnal como meio de adoração a Deus, eles passavam por um ritual de preparação, um ritual de purificação com os imersores. Eles eram imergidos, colocados e afundados num tanque de água, simbolicamente para se purificar e poder entrar no templo. E esses imersores chamavam de baptas. Baptas é aquele que imerge. E bapta veio o nome original para batismo. Aquele que batiza, aquele que é o batista. Mas, João, eu entendi tudo isso. Só que tem um problema. Eu conheço geografia. Eu sei que da Palestina até Alexandria dá aproximadamente 950 quilômetros de distância. Como João o Batista, uma pessoa imensamente pobre, que segundo os próprios textos evangélicos comia grilos e se alimentava de mel silvestre, tinha condições de viajar até lá. Lembra que eu comentei? Tanto Alexandria quanto a Palestina eram cidades litorâneas, eram países litorâneos, com o mar Mediterrâneo. Então era comum os mercadores passarem por Alexandria, pegarem os seus produtos, as suas mercadorias e aportarem na Palestina para levar suprimentos a Jerusalém, que também era uma cidade cosmopolita, uma cidade imensa, com muitos viajantes, por causa do templo do Monte Moriá. Então ali, João o Batista, que ao lado de Jesus, da sua família, durante a infância, durante a adolescência, teve convívio anual com Jerusalém, porque é da cultura do povo hebreu que todo hebreu tem que visitar pelo menos uma vez por ano o grande templo de Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Então ele teve contato com esses mercadores, que naturalmente falaram a ele sobre esse ritual de purificação. E ele, achando interessante esse ritual, tirou o que era benéfico, o ato de purificar-se, e abandonou o que ele considerava pagão, que era o relacionamento sexual para atingir a conexão com a divindade. Utiliza-se disso e adapta para o que nós chamamos de batismo. No caso de João, através da água do arrependimento. Tá? Então, a partir daí, se tem escrito e determinado como João conheceu a prática do batismo e criou a prática do batismo como nós conhecemos até hoje. E Jesus, como queria ser reconhecido por aquele que era o seu preposto, que era o seu precursor, ou seja, João era aquele que viria antes de Jesus, preparar os corações para a vinda do Messias. Tanto é que no momento da morte de João, quando João pergunta, preso por Herodes, ele pergunta: peçam a Jesus que diga se eu estou no caminho certo, se ele realmente é o Messias. E Jesus manda um recado para ele dizendo que ele era, olhasse as suas obras, e que mais, não há homem nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Então ele mostrava ali que João era sim o precursor
dele próprio. Então, a partir daí, nós compreendemos o porquê Jesus pediu para ser batizado. Primeiro, para confirmar a tarefa de João como preposto, como precursor, e dar ponto final à missão de João. Porque o próprio João, depois desse episódio do batismo, diz aos seus discípulos: agora vocês sigam Jesus. Ele é o Messias esperado. É o momento de eu diminuir e ele crescer. E o segundo motivo era para mais uma vez cumprir as profecias a seu respeito, no caso de Isaías, e que no momento do batismo foi ouvido por João: este é meu filho bem-amado, a quem ponho toda a minha complacência. Então, diante disso, nós temos o conceito. O que ocorre? Que, infelizmente, no dia 30 de maio de 325, o então imperador Constantino convoca o primeiro concílio de Nicéia e determina que a religião oficial de Roma seja o catolicismo, que é a primeira igreja ou a primeira religião cristã do mundo. Só que ele alterna algumas coisas, modifica outras e cria um conceito muito próprio para o batismo, que é concebido pela Igreja Católica até hoje. E isso eu não estou falando como nenhum demérito aos nossos irmãos católicos. Eu estou apenas explanando algo histórico. Tá? Então, para o batismo, para a Igreja Católica, o ritual do batismo é sim um ato de purificação pela água, mas não necessariamente uma purificação pelo arrependimento como era de João, mas uma purificação para salvar o recém-nascido do pecado original. E por isso que a Igreja Católica batiza quando nasce, e não quando a pessoa tem uma certa idade. Por quê? Porque se é o arrependimento o batismo pelo arrependimento, a criança não tem noção de arrependimento. Como ela poderia ser batizada? Mas eles se vinculam ao batismo como purificação do pecado original, ou seja, tirar a criança do paganismo e apresentá-la ao reino de Deus. Isso é o batismo segundo a teologia católica. João, eu não sou muito afeito à Bíblia, eu não sou muito afeito a histórias evangélicas, então não sei o que é o pecado original. O pecado original é uma tradição bíblica, uma releitura da Igreja Católica a respeito e do movimento evangélico, da religião evangélica posteriormente, em que a criação original do mundo se deu com Adão e Eva. Nós estamos vendo isso na novela Gênesis agora, da Record, né? Em que Eva come a maçã, dá a Adão, e eles cometem o pecado original, que é o pecado da carne, porque a partir dali eles se veem de forma sensual. Deus os expulsa do paraíso e eles são castigados por Deus pelo pecado original. Adão foi castigado ao trabalho. Então, simbolicamente, nós estamos falando aqui de símbolos, de histórias fantasiosas que não existem. Simbolicamente, desde a época de Adão, o trabalho é tido como castigo ao homem. E a mulher? Ela, por ter dado a Adão o fruto proibido, foi castigada com a dor do parto. Até agora, né? Porque depois que entrou na jogada anestesia, né?
e cesariana, no ato não dói, dói depois, mas na hora não dói. Né? Mas enfim. Então, esse pecado original, pela visão católica, só é limpo, só é extirpado com o batismo. Tanto é que se a criança morrer sem ser batizada, para eles fica no limbo. Isso é uma tradição antiga da Igreja Católica, que atualmente vem sendo revista. Mas essa é uma tradição ancestral da Igreja. Né? Então é esse o sentido literal do batismo católico. A purificação do pecado original. E por que não pode ser? Pela lógica da doutrina espírita, nós vemos no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a doutrina espírita, no capítulo 7, o último item do capítulo 7 tem o nome instigante: Código Penal da Vida Futura. É um código com 33 artigos que relacionam todos os aspectos da justiça divina. E lá no artigo 21 está escrito exatamente isso: a responsabilidade por um erro, leia-se pecado, ou como vocês queiram chamar, é pessoal e intransferível. Ou seja, se eu errar, eu que vou responder por esse erro. Não meu pai, não minha mãe, não meu filho, não minha esposa, não meus irmãos, não meu colega de trabalho, serei eu. Então, segundo essa lei, do artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, mesmo que Adão e Eva existissem de verdade, mesmo que eles tivessem comido o fruto proibido e originasse o pecado original, quem seria responsável pelo pecado original seria Adão e Eva, e não seus descendentes. Seria ilógico e contrário à justiça divina. Então, essa tese cai por terra, segundo a lógica da doutrina espírita. Né? Agora, há um outro conceito, que é o da igreja evangélica, que iniciou com o movimento protestante em 1530, com Martinho Lutero, no século XVI, que era um pastor, que era um padre. E ele, vendo estas discrepâncias na Bíblia, pela visão católica, resolveu quebrar com a teologia católica, através de 91 itens teológicos que ele considerava segundo a justiça de Deus, que ele coloca na porta de Jacarandá da Catedral de Bonn, na Alemanha, quebrando assim o movimento cristão da época entre catolicismo e protestantismo, que veio a chamar logo após de luteranismo por ele, ampliado pelo calvinismo, e veio se tornar um movimento evangélico, que veio depois o pentecostal, o neopentecostal, e aí chegamos hoje a quase 20 mil denominações evangélicas espalhadas por todo o mundo, e que, contrariando o sonho puro de Martinho Lutero, desvirtuaram gravemente, dolorosamente, os seus conceitos primários. Mas enfim, isso é questão para uma outra ocasião. Mas, para o movimento evangélico e para Martinho Lutero, o batismo
era realmente a purificação pela água, como pregava João o Batista. Mas que o arrependimento só vinha com a fase da lucidez. Então, o batismo no movimento evangélico é no momento que a pessoa se arrepende dos pecados e se compromete a ser uma pessoa melhor. Aí ele é batizado. Infelizmente, nós não temos mais um João o Batista para definir quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Então, infelizmente, no movimento evangélico, nós temos muitos que se arrependem da boca, se convertem na boca, se batizam na boca, mas ainda trazem o coração cheio de dificuldades, como a maioria de nós. Né? Fiquem tranquilos, eu vou chegar no movimento espírita ainda. Tá? Por enquanto eu estou falando só dos nossos irmãos evangélicos e católicos. Então, a partir daí, a gente compreende um pouco da história do batismo, o que significa o batismo. Né? E até porque o significado dele é esse. Mas se recordam lá no começo da nossa fala, quando eu disse que João dizia sempre assim: eu batizo com a água do arrependimento, mas aquele que virá depois de mim, aquele que virá após mim, batizará com fogo e com o Espírito. João, você leu errado a Bíblia. É Espírito Santo. Vou até mostrar o dedinho aqui na câmera. Não. Por quê? Santo é uma palavra introduzida no Concílio de Nicéia. Antes não existia Espírito Santo. Espírito Santo é uma criação da Igreja Católica para justificar a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes era o fogo e o Espírito. Então Jesus jamais batizou com água. Ele batiza sim com fogo, com o Espírito Santo. Meu Deus, João, se o batismo da água é colocar a cabeça embaixo d'água, batismo do fogo é o quê? É tirar fogo no fiel? Não, fica tranquilo que eu já chego lá. Então Jesus nunca batizou com água. E os seus apóstolos também não. Uma certa ocasião, Pedro foi chamado à casa de um soldado romano arrependido e ele o batizou com a água como um símbolo da sua conversão, mas apenas um símbolo. Paulo de Tarso, quando foi batizado por Ananias, foi batizado com a água, mas era um símbolo. Paulo raramente batizava alguém com água. Então, Jesus vem para batizar com fogo e com espírito. Mas então vamos, tudo isso, gente, que eu falei até agora, é apenas um preâmbulo, apenas uma preliminar, uma preparação para a palestra. Então agora mais 3 horas e meia para a gente chegar no foco da palestra, tá? Mas fiquem até 9 horas que termina às 9, estou brincando, tá? Vamos lá. Então nós temos 3 tipos de batismo: o batismo da água, o batismo do fogo, o batismo do Espírito. O batismo da água tem a sua simbologia, profunda. O que é o batismo da água? O que é batismo? O batismo é a purificação. Através do quê? Do arrependimento. Tá? Então o batismo da água é a purificação pelo arrependimento. Tá ok. Nós estamos no mundo espiritual. Tá? Nós no mundo espiritual sabemos o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado na última encarnação. Infelizmente a gente ainda faz muita coisa errada. Aí o que acontece para que a gente peça uma nova oportunidade de reencarnação?
O que nos faz pedir uma nova encarnação? O arrependimento. Eu me arrependo do que eu fiz, planejo uma nova encarnação para reparar o meu erro e me purificar daquele erro. Então, como eu me purifico pelo arrependimento? Reencarnando. Então, simbolicamente, no sentido mais profundo, o batismo da água é a encarnação. É a encarnação na vida física. E por que água, João? Por dois motivos. Ao tempo de Jesus, água era o símbolo da vida. Tudo nascia da água. Tanto é que no poema belíssimo do Gênesis de Moisés, ele fala que no princípio as águas cobriam tudo e das águas saíram a vida, os primeiros seres vivos, os peixes. Né? Então, o símbolo da vida por si só é a água. E hoje, também, a água é símbolo da vida física? É. Qualquer um de nós que se recorde das aulas de quinta série biologia, sabem que o nosso corpo é 75% água. Se colocarmos-nos em uma máquina para desidratar a água, retirar a água, não sobra muita coisa. Então é um símbolo de vida. Então a vida física é sim um batismo pela água. Através do arrependimento, eu reencarno na água do corpo para firmar o meu propósito de renovação e me purificar. Mas não é só esse. O batismo da água é o primeiro e o mais fácil. Por quê? Porque é baseado no arrependimento e na reencarnação. Mas o segundo, do fogo, que vai demonstrar realmente se eu estou firme no meu propósito de renovação e principalmente se eu venço as dificuldades, passo pelo batismo de fogo para me purificar. Quando nós estamos com uma ferida, o que nós fazemos? Vamos ao médico, ele nos receita remédio e curativo. E lentamente, através de remédios amargos, muitas vezes, de tratamentos difíceis, muitas vezes, nós readquirimos a saúde. E quando a nossa alma está com feridas abertas morais, e nós pedimos um tratamento intensivo da vida física, o que a gente recebe para tratar as feridas morais? Suquinho, sombra, água fresca? Ou remédios e tratamentos amargos, porém eficazes para nos curar a alma? Esse é o batismo do fogo, representado aqui pelas provas e expiações. Uma vez passado pelo batismo do arrependimento da água e a reencarnação, nós encaramos na terra o batismo do fogo, não o castigo divino, mas as consequências do que nós próprios plantamos, das feridas que nós próprios geramos na nossa alma, e que doença a doença, dor a dor, prova a prova, expiação a expiação, desafio a desafio, nós vamos limpando, nós vamos curando, nós vamos purificando.
a nossa alma. Então, meus irmãos, as pessoas acham que a Terra é um vale de lágrimas e sofrimentos porque Deus nos castiga pelos nossos erros. A Terra é um divino hospital onde as amarguras da vida servem como batismo de fogo para a purificação da nossa alma. Eu não sei se vocês conhecem ferreiros e como o ferreiro faz para moldar o aço ou o ferro. Ele coloca o ferro numa temperatura tão elevada que o ferro amolece e ele bate muito forte no ferro para que ele se molde. A nossa alma, através de séculos de erro, se moldou defeituosa e torta. E muitas vezes a providência divina necessita das dificuldades mais ásperas para amolecer o nosso orgulho e egoísmo e assim moldar novamente a nossa alma à pureza original. E esse é o batismo do fogo. Mas e o batismo do Espírito, João? É a etapa final do processo de purificação da alma. Uma vez arrependido e reencarnado pelo batismo simbólico da água, uma vez passado pelas durezas que o batismo do fogo e dos desafios nos impõe, purificamos o nosso coração e somos batizados pelo Espírito na conexão, na sintonia com os espíritos superiores. E aí passamos da condição de doentes e enfermos para a condição de enfermeiros e colaboradores diretos de Deus e de Jesus na condução dos nossos irmãos que sofrem e gemem na retaguarda, que sofrem e gemem atrás de nós, que ainda estão passando por aquilo que nós já passamos. É a compreensão perfeita da divindade. Isso, infelizmente, nós só conseguimos com muito tempo e muito esforço. Mas Deus é tão infinitamente misericordioso que permite que aqueles seus missionários de luz, como temos aqui hoje os amigos espirituais, venham até nós, nos fortaleça nos momentos do batismo de fogo, para nos dizer perseverança e fé. Lembre de Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, esse será batizado pelo Espírito, esse receberá as bênçãos da harmonia e da paz, o tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói e que o mundo não leva. O batismo do Espírito é aquele que preenche a alma de tal forma que, não obstante diante de dores e sofrimentos, o indivíduo está em paz, em serenidade, em felicidade. Como diz Kardec, no próprio livro Céu e Inferno, o céu é a bênção da consciência tranquila, o purgatório é as dores do remorso, e o inferno é ainda a incompreensão e o orgulho da dureza do coração. Então, meus irmãos, o simbolismo majestoso do batismo, que deve servir para nós como roteiro e bússola para a nossa vida. Nesse momento que Jesus, o divino governador do planeta, nos oferece à humanidade inteira o batismo pelo fogo do Covid-19. Não nos vinculemos à tragédia,
Não nos vinculemos à desesperança. Não nos vinculemos ao desespero. Nos vinculemos, sim, à abençoada oportunidade que Jesus, o Divino Pastor, nos concedeu de passar pelos desafios do batismo pelo fogo para atingir a renovação do batismo pelo Espírito, que começa lentamente a brotar no coração de cada um. Como diz Emmanuel, o Evangelho do Cristo avança lentamente pela humanidade, coração a coração, para que, dentro em breve, possamos sair dessa pandemia renovados, em coração, e sermos dignos de sermos pessoalmente batizados pelo Cristo, com batismo do Espírito. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e Jesus nos ilumine sempre. Bom, meus irmãos, então, agora que encerramos as nossas reflexões, vamos partir para a vibração as vibrações pelos necessitados primeiramente, tá? Lembro que é o momento de pedirmos para todos que conhecemos, os nossos familiares, aqueles que sabemos passar por dificuldades e dores, independentemente se são do nosso círculo ou não, e para a humanidade como um todo, tá bom? Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos envolver Jesus em um abraço carinhoso e falar-lhe ao ouvido das nossas necessidades e aflições. E Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor, levando o bálsamo da paz e da harmonia. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Pai, que Teu Filho Jesus seja o farol das nossas vidas, iluminando os caminhos tortuosos da terra, nos abençoando com o glorioso batismo do fogo, para que possamos ser dignos de atingir a purificação. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que passam pela vida física, aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina humana como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas sabemos que muitas vezes a doença do corpo é a cura da alma. E nesses casos pedimos força, perseverança, fé e resignação, pois um dia encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos agora, Senhor, por todos aqueles que sabemos passar por dificuldades, dores, sofrimentos, angústias, perturbações, do nosso círculo íntimo, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, de todo o nosso Brasil, de todo o mundo, que toda a humanidade, como disse Jesus, é uma só família universal, que todos nesse momento possam ser abençoados por essa luminosa e doce luz que nos envolve a todos. E o sublime manto de bênçãos de nosso Mestre Jesus possa cobrir a todos, aos nossos irmãos
que estão envolvidos diretamente pelo contágio do Covid-19. Estejam eles na condição clínica que estiverem, que possam perseverar um tanto mais. Aos nossos irmãos que desencarnaram, aos nossos irmãos que estão desencarnando, não apenas pela Covid, mas por todos os motivos que muitas vezes nos ensejam numa vida física ao retorno à pátria maior. Abençoa, nesse momento tão importante para suas vidas, que é o retorno à pátria espiritual, que possam ser abençoados e que os familiares possam encontrar em Ti, Jesus, a força e a perseverança, a fé para continuarem o seu caminho de luz e de paz. A todos os nossos pedidos, para que o imenso exército de luz da vossa misericórdia possa se estender ao lado de cada irmão que sofre, dispensando a paz, a harmonia, a bênção, a proteção, o alívio, a esperança e a fé. Agradecemos, Senhor, e pedimos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que voltaram antes para a pátria espiritual, que Deus os ilumine e ampare na nova etapa, para que seu caminhar seja de bênçãos. E nos abençoa, Senhor, fortalecendo a nossa fé nesse momento tão difícil, para que possamos endereçar os nossos amados, não as lágrimas da revolta e do desespero, mas as lágrimas que se convertem em buquê luminoso, que entregamos banhado na fé em Deus. Rogamos pelos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos, Senhor, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos suicidas, para que a doce Mãe Maria de Nazaré possa abrigar-lhes no seu coração maternal e libertá-los da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Rogamos agora pelos doentes do coração e da alma, aqueles que ainda se entregam à bruteza do ódio e do mal, que a tua misericórdia consiga plantar a semente luminosa da verdade em seus corações e os liberte, tornando dignos do teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos nobres que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Que assim seja. E agora, vamos à vibração do passe e da fluidificação das águas. Convido a todos a mais uma vez fecharem os olhos do corpo e abrirmos os olhos da alma. Deixemos a nossa mente nos levar às suaves e harmoniosas praias
de Quifarnaum, diante do mar da Galileia, ao nosso lado, Jesus, o divino amigo, que nos recebe com um sorriso, que nos envolve com um abraço e começa a nos transmitir a sua energia luminosa, que corre por todo o nosso organismo físico, reharmonizando os órgãos, os tecidos, as células, para o bom funcionamento da máquina física. Atinge a nossa mente, que se abre como uma folha luminosa, como uma flor luminosa, diante do toque sereno das mãos do Mestre. E todos os pensamentos negativos, toda perturbação mental cai por terra. E nesse momento a nossa mente é inundada por sentimentos nobres, que começam a envolver o nosso coração e a nossa alma, nos fortalecendo a fé, nos envolvendo e nos enchendo de esperança no porvir, tendo a certeza que Jesus é por nós. Ele está no leme dessa grandiosa embarcação chamada Terra. Deus, o Pai da vida, colocou em suas mãos a responsabilidade sobre toda a humanidade terrestre, que Ele, desde o início dos tempos do planeta, cuida de forma desvelada e amorosa. E agora, em lágrimas de alegria, olhamos para os olhos lúcidos de Jesus, que nos sorri. Vai, filho, segue teu caminho, levando no coração a certeza que estou contigo e nada vos fará mal. Pois aquele que segue o meu evangelho de amor jamais andará em trevas. Vai em paz e ama, filho. E assim, renovados por essa mensagem luminosa, esse contato carinhoso com o nosso Mestre querido, lentamente começamos a retornar à nossa consciência normal. As águas já se tornaram remédios. Nós todos e o ambiente do nosso lar já foi inundada por essa luz crística, que é dispensada por seus mensageiros. E nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais, que de forma tão tocante nos orientam durante os caminhos da vida física, durante os tormentosos batismos do fogo, para que um dia possamos ser dignos de ser batizados pelo Espírito. Agradecemos a todos os mensageiros do amor, trabalhadores do GAEFA que aqui estão, por tudo. A Francisco de Assis, o nosso patrono, para que nos abençoe e possamos ter forças
de seguir o seu exemplo de humildade para encontrar o Cristo dentro do nosso coração, como o Senhor fez. A Mãe Santíssima, a quem agradecemos, doce Mãe, e rogamos a tua bênção maternal, para que nos fortaleça no caminho, para que nos ampare nas dificuldades, para que nos afague o íntimo do coração nos momentos de revolta e de dor. Jesus, divino amigo, farol das nossas vidas, que há séculos, se não há milênios, nos convida ao caminho da regeneração e da felicidade. Nos fortalece, Senhor, para que finalmente, envergados pelas dores e consequências de atos escabrosos do passado, finalmente possamos abrir os nossos olhos à majestade do teu reino. E a Deus, o Senhor da vida, a quem agradecemos humildemente, mas essa oportunidade de trabalho, entregando essa reunião aos seus pés, Senhor, rogamos a tua misericórdia, força e bênção, para que possamos ter uma noite de paz e possamos começar hoje a nossa vida de renovação, para atingirmos a purificação, que é o divino presente que o Senhor concede a todos os vossos filhos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião do GAEFA. Nosso profundo agradecimento, nossa profunda gratidão a todos que estão aqui conosco, que compartilharam essa reunião conosco, essas energias gostosas que vêm da espiritualidade superior, mas também vêm de todos vocês. Minha sincera gratidão, sintam-se abraçados pelo meu coração. Que Jesus abençoe a cada qual, a cada um de vocês, nos ajudando a compreender que os desafios do mundo não são castigos, são oportunidades de sublimação, de purificação. Né? Como eu vi certa vez um poema, achei tão linda essa frase, dizia assim: todos querem ser diamantes, mas nem todos aceitam ser lapidados, porque a lapidação machuca o diamante, mas faz brilhar como a sua própria natureza permite, né? Que nós possamos ser brilhantes, né? Ser diamantes. Bom, meus irmãos, agradeço a presença de todos vocês, convido vocês naturalmente a estarem conosco depois de amanhã, na quinta-feira, às 8 horas, ou como uma amiga querida nos disse essa semana no Face, no mesmo bate-dia, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, né? Com o nosso Pinga Fogo, perguntas e respostas, quinta-feira, às 8 horas da noite. Essa reunião ficará na nossa página Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, no Facebook. Daqui a alguns minutos também estará no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita. Espero que aqueles que não puderam assistir, que possam assisti-lo no Face ou no canal. Eu peço também o carinho de vocês, mais uma vez, como sempre tem, compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Se foi um vídeo, se foi uma reunião proveitosa para vocês, se vocês tiveram algum benefício nessas informações, compartilhem. Não por mérito meu ou por simples motivo de vaidade pessoal,
mas como divulgação daquilo que nós compreendemos como sendo a pureza doutrinária ou a lógica da doutrina espírita. Não que eu seja dono da verdade, mas entendo que o verdadeiro caminho é aquele caminho da compreensão e do raciocínio espírita, né? Então, meus irmãos, tenham uma noite abençoada, uma semana de muita luz, aqueles que puderem estar conosco também, tá? Quinta-feira. E aqueles que não puderem, terça-feira estamos novamente reunidos para mais uma reunião onde refletiremos sobre o Evangelho, tá? Aqueles outros, até quinta-feira, se Deus assim permitir. Uma noite abençoada e que Jesus nos abençoe.